Bem, meus seguidores, minhas seguidoras, muito obrigado sempre pela participação na página do YouTube José Carlos Tube. Eu estou aqui com um grande cineasta, né, o Beltrame, né? Sim, Beltrame de Cajazeira, né? Professor, cineasta, não é isso? sim, também. É. Me diga uma coisa, você é de Cajazeira e o que veio você ser um grande profissional, igual, e inclusive a gente está assistindo aula sua aqui, o que veio você ser um professor, né, cineasta, como se diz, né? Fala um pouquinho para mim, né, e para os nossos telespectadores, né? Bom, eu nasci no interior, no sertão, né, uma cidade, quero dizer, uma cidade muito cultural, né, tem muitos artistas, tanto que hoje eles estão todos aí brilhando no cenário nacional, né. Sim, E na minha rua também tinha um grupo de pessoas que começaram a fazer teatro e tal, e que meus irmãos e tudo, era uma brincadeira de criança, e depois eles viraram atores profissionais. Então a cidade respirava muito cultura, né? Porque tem um ditado que diz que a Paraíba, Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Por quê? Porque lá foi criado o primeiro colégio do interior, um colégio criado pelo Padre Rolim, o fundador da cidade. Tem um colégio enorme, um colégio diocesano, Padre Rolim, leva o nome dele. E, assim, muitos governadores, pessoas que passaram a estudar em Cajazeiras, nesse colégio. Então, a gente, até a adolescência, eu vivi lá, depois fui morar em João Pessoa, e uma coisa que a gente fazia muito era ver filmes. A gente tinha 3 cinemas na cidade, né? Tinha sim, 2 cinemas da igreja e um cinema privado. E eu adorava ver filmes, né? Sempre que podia, porque também nem sempre meu pai dava dinheiro pra gente ir, mas eu sempre gostei de ver filmes, sempre gostei de cinema, né? E sempre que sim, podia eu lia alguma coisa. Quando voltei a João Pessoa, vim morar em João Pessoa, né? A princípio não ia fazer comunicação social, não existia o curso, mas logo que o curso chegou, eu decidi fazer comunicação social porque eu gostava mais dessa parte de jornalismo, inclusive de cinema também, porque era o curso que ainda tinha alguma coisa de cinema, uma disciplina ou duas. E logo no início desse curso, a gente, junto com outros estudantes lá, a gente começou a praticar o cinema de forma autodidata. Não tinha disciplina para ensinar a fazer cinema, tinha disciplina de história do cinema, que era sim. ministrada por Linduardo Noronha, né, o que fez Aruanda. Uhum. Então, lá com o pessoal junto da oficina de comunicação, a gente começou a ter um equipamento, uma câmera, eu fiz projeto, fiz um curta com uma graninha bem pouquinha, né? Era um Sim, edital da universidade. A partir daí um convênio, a gente teve a sorte nesse período, 2 anos depois, um convênio com a França, entre a Universidade Federal da Paraíba e o governo francês para estudar documentário. sim, Então eu entrei logo eu já tinha feito um curta junto com o cineasta Torquato Joel, quer dizer, ele na época também estava na mesma situação, a gente tentando fazer cinema, porque viu que tinha 2 amigos que fizeram lá no curso e a gente viu que era possível fazer. Com esse estágio da França, em 82, eu fui estudar na França cinema documental e me estimulou muito, né? sim. Botei, continuei fazendo, dentro da medida do possível. Naquela época não tinha edital, não tinha esses Que patrocínios. época? Isso nos anos 80, início dos anos 80. Em 86 eu voltei à França para fazer um curso mais profissional, com câmera maior, mas bem profissional, porque o Super 8 era uma bitola, né? Um formato considerado amador Sim, para filmar e tal. Mas serviu de aprendizado para a gente. E a França proporcionou os ateliês Varran lá em Paris, do famoso documentarista Jean Rouge, proporcionou a gente também fazer um estágio em 16 milímetros, que era um suporte mais profissional. Era profissional, né? sim, Então, depois daí, sempre que possível, veio o vídeo, na época não tinha vídeo, aí apareceu o vídeo, VHS e outros formatos que foram mudando, melhorando, e eu continuei na medida do possível fazendo filmes. Tive um período que eu parei porque eu tive que estudar para fazer mestrado, doutorado. Quer dizer, no mestrado eu não fiz filme ainda durante o mestrado, depois. Mas no doutorado eu já era professor da universidade, depois do mestrado eu fiz concurso, entrei. No doutorado eu já era professor e tal, e eu pude fazer
filmes também, né? Já com edital do governo do estado continuei a fazer cinema, que é uma coisa que eu gostava muito, gosto, né? Sim. E aí depois não parei mais, né? E atualmente já aposentado, né, da universidade. E outra coisa, eu fui fazer curso de rádio e TV, fiz concurso para o curso de rádio e TV, e a disciplina que me deram, para minha sorte, foi roteiro, de Roteiros. roteiro, né? Roteiro para rádio e TV e roteiro para cinema. Isso foi ótimo para mim, porque eu só trabalhava com documentário, a gente não trabalhava com roteiro, e eu fui aprender para poder ensinar. Comprar livros, que não eram muito abundantes na época, hoje tem muitos livros de roteiro. Então, ao longo desses anos aí, eu fui ganhando uma experiência, lendo roteiros, trabalhando roteiro com os alunos e tal. E depois a gente criou um curso chamado Mídias Digitais, que também tem muito mais disciplina de cinema do que o curso de rádio e TV. Sim. Então, eu dei aula de documentário, ministrava aula de documentário, roteiro para ficção e fotografia também. E é isso, me aposentei para continuar trabalhando com cinema, né? Então estou assim, com filmes montando, tem filmes aí para finalizar, né? E que eu espero lançar todos no próximo ano. Tem mais 3 filmes para ser lançados no ano que vem. Escuta, você tem filme próprio seu? Quais são Sim, os filmes que você tem e quais que você também tem admirado, né, de outros atores, né, de outros filmes que outros atores foi quem fez, outros profissionais, né, igual você. eu tenho filmes que eu usei atores e atrizes, é um documentário, mas tem atores e atrizes atuando como personagens, eles mesmos, eles atuam como eles mesmos. Então tem Zezida Matos, que é conhecida, fez novela, é uma atriz, uma grande atriz do nosso teatro. Tem Marcélia Cartacho também no elenco, que é a mais famosa das atrizes paraibanas, né? Ganhou o Festival Urso de Prata no Festival de Berlim, já ganhou Gramado 3 vezes, e agora ela está sendo homenageada essa semana em Gramado, agora em julho, em agosto. Ela vai ser homenageada, eu vou estar lá com ela e tal, porque eu vou ser júri do festival, e ela vai ser a grande homenageada. Então é uma atriz de reconhecimento nacional e internacional, né? Porque foi a primeira brasileira a ganhar o Urso de Prata de Berlim. Uhum. Então, mas eu trabalho na maior parte do tempo com documentário, eu tenho só um curta de ficção, um segundo curta que vai sair agora, que é ficção também, e estou preparando o primeiro roteiro para longa-metragem de ficção. Já tenho 3 filmes longas documental. O longa tem mais de 1 hora, tem mais de 70 minutos. Os curtas ficam entre 10, 20, 25, etc. Então tem muitos curtas, mas já tenho agora 3 longas. O, o último vai ser lançado ainda e assim vai seguindo. Eu estou preparando um roteiro para um longa de ficção ainda. Então você é convidado para, com a sua experiência, você sempre é convidado para dar aula, igual você está dando aula a gente aqui na cidade de Araruna. Sim, as pessoas me chamam, eu ministrei a semana passada um curso em São Luís, um curso de roteiro, desse mesmo que eu estou ministrando aqui em Araruna, né? Sim. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não estou dando mais na sala de aula de universidade, mas eu gosto de dar cursos de oficinas de roteiro, porque eu trabalho com menos pessoas. Na universidade eu trabalhava com 50 alunos, é bem complicado. Mas essas oficinas eu tenho o maior prazer de dar, porque as pessoas que têm uma carência enorme para aprender roteiro, né? Sim. E que, no geral, só quem tem chance é quem está na universidade, no curso de cinema, no curso de mídias digitais. Sim. E assim eu gosto de ir para o interior, ministrar oficinas, Legal. né, para capacitar as pessoas. Outra pergunta, você falou nos seus irmãos, quantos irmãos você tem e tem irmão seu também que virou profissional igual a você? Cineasta, ator? Como diretor, não. Da família Sim. sou eu que sou diretor, roteirista, Sim. mas tenho 3 irmãos que são atores, que têm um certo reconhecimento nacional. O mais novo chama-se Nanego Lira. Sim. Ele foi o Padre Zés na novela Mar do Sertão e também o mesmo personagem ele fez no Rancho Fundo. Né? Fez uma peça de teatro, os dois, Soia, minha irmã também, fez Central do Brasil.
fez uma peça de teatro que circulou o Brasil e o mundo, eles foram a vários países com essa peça de teatro, muito conhecida, chama-se Val da Sarapalha, é uma adaptação de Luiz Carlos Vasconcelos, do conto Sarapalha, de Guimarães Rosa, né? Essa peça foi que chamou a atenção do Brasil para os atores paraibanos. Então, Walter Salles, quando foi fazer Central do Brasil, indicaram para ele, você tem que conhecer os atores do Grupo Piolim da Paraíba. E ele veio, eu estava até lá nessa ocasião, o pessoal apresentou, o grupo apresentou a peça Val da Sarapalha para Walter Salles, ele filmou, junto com o Sérgio Machado, e escolheu parte do elenco a partir disso. Depois dessa passagem para Walter Carvalho, a Paraíba virou foco, atenção para o trabalho de atores. Então, todo diretor que vai fazer filme no Nordeste, ou mesmo que não seja no Nordeste, seja fora, eles pensam nos atores paraibanos, né? Então, foi também Marcélia Cartaz, que é de Cajazeiras, minha amiga nossa de infância. A pessoa foi descoberta num grupo de teatro, foi descoberta no Brasil, e foi descoberta por Suzana Amaral para fazer um filme. O primeiro filme dela é A Hora da Estrela. Esse filme deu a ela o Urso de Prata de Berlim, deu o prêmio de atriz do Festival de Brasília e outros festivais, né? Sim. E todos esses atores, hoje Luiz Carlos, Everaldo está no Rio ainda, mas assim, os atores não precisam mais sair da Paraíba para poder ter papel no filme. Marcelo não sai de uma pessoa a não ser para trabalhar. Sim. Então ela tem feito muitos filmes, né? Filmes de repercussão. Como falei, vai ser homenageada agora em Vitória. Desculpa, ela já foi homenageada em Vitória. Ela vai ser homenageada em Gramado. E no meio do festival ela vai ser homenageada numa terça, na quarta-feira ela já está indo para Palmas, Tocantins, para rodar um longa. E meu irmão vai estar participando, o meu irmão Buda, que é outro irmão, que a gente tinha falado, que está em 3 filmes de Kleber Mendonça, que fez Bacurau, ele está em Bacurau, ele está em Aquários e está no Agente Secreto, esse filme que ainda não foi lançado, que ganhou o Festival de Cannes, né? Sim. Agora eu lhe pergunto, qual é a dificuldade de ser um ator ou um diretor de cinema e como que as pessoas hoje, porque hoje existe o mundo de celular, né? Hoje existe o mundo de celular, todo mundo chega, faz um clipezinho aí, uma coisa e outra. O que é que você recomenda para o cara que quer avançar mais, né? Ser um cara que saiba fazer uma edição boa, fazer um filme, mesmo que seja uma minissérie. Quais são as ferramentas que você fala para a gente, né, que tem vontade de avançar nessa área, você como um profissional? Olha, é preciso estudar. E estudar não tem que ser necessariamente numa universidade, fazendo um curso de cinema na universidade, não. É bom, claro, se você quer se dedicar ao cinema. Mas se você quer como hobby ou mesmo, você vai fazendo tudo que for oficina. Começar com roteiro. Você precisa aprender o roteiro para escrever suas histórias, né? Sim. Para entender, então você tem que entender de roteiro. Depois tem outras áreas, como fotografia de cinema, tem som, tem montagem. Então você vai aprender nas áreas que você tem interesse, né? Sim. Mas roteiro é básico, é fundamental. Então assim, ir ver muitos filmes, ver bons filmes, né? Você pode muito bem aprender vendo bons filmes. Sim. Você aprende a técnica nessas oficinas e aprende muito da linguagem do cinema, assistindo os grandes diretores mundiais do início do século, do início do cinema, na metade do cinema, nos movimentos de cinema, como as vanguardas da Europa, o expressionismo alemão, o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague francesa, eram grandes cineastas, que são mestres hoje para a gente, né? Sim. E tudo, cinema brasileiro, cinema novo brasileiro, e atualmente o cinema contemporâneo brasileiro que está indo bem, né? Porque hoje é uma facilidade que não tinha antes, né? Era impossível. Você fazer cinema para a gente era uma coisa impossível. Até a gente começar a fazer com a câmera amadora, começar a fazer. Hoje tem toda essa facilidade da tecnologia, que ficou tudo em miniatura. Você tem um celular de alta definição que você pode usar. Tem filmes aí famosos que foram feitos com celular. Sim. Você compra um equipamento de som menor e tal, muito mais acessível, e você pode se profissionalizar, né? Hoje, Sim. e uma coisa boa no Brasil, falando particularmente do Brasil,
é que isso veio junto. Os equipamentos foram tornando menores e menos caros. Baratos ainda não são, mas estão menos caros, né? E outra coisa foi os incentivos do governo, né? Sim. Então, com as leis de incentivo, desde o início do governo Lula até hoje, o cinema brasileiro despontou. Teve um período áureo nos anos 60, o cinema novo, mas depois o segundo momento é esse agora que a gente está vivendo, né? Você pode me falar quais são assim, as leis do Brasil que incentiva a gente que estamos aí aprendendo a escola do cinema, do vídeo, né? O Ministério da Cultura tem diversas, através da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, aí tem as leis Paulo Gustavo, Valdir Blanc. Então você tem todas essas leis, tem editais nacionais que você pode concorrer para fazer filmes mais caros, 10 milhões, por exemplo. Tem editais para curta-metragem. Então, o governo, né, esses anos, o governo do PT, né, de Lula, Dilma e tudo, eles têm incentivado para novatos, para pessoas que não têm experiência, ou pouquíssima experiência, concorrer. Tem cotas para os indígenas, para negros, né, para LGBTQI, APN+. Então, assim, outra coisa, cota por região, porque antes só quem fazia cinema era o Sudeste, era Rio e São Paulo. Eles monopolizavam lá e o Nordeste, o resto, fazia um filme a cada não sei quantos anos. Hoje não, os filmes que estão tendo mais evidência mundialmente no Brasil são os filmes do Nordeste. Então, ainda estou aqui, ganhou o Oscar e alguns prêmios, e mais o Globo de Ouro e tudo, festivais internacionais. Bom, não é nordestino, é de São Paulo, do Rio, é de João Moreira Salles, Walter Salles, desculpa. Mas, por exemplo, O Agente Secreto ganhou o Cannes, é de Clélia Mendonça. Os filmes Bacurau foi considerado um dos 10 melhores filmes do mundo naquela época. É do Nordeste, é de Recife. O Último Azul, que abriu Gramado ontem, ganhou Berlim. Os filmes de Carianus, que é do Ceará, também vai para Veneza, vai para festivais importantes, não é? Sim. Então, esse Último Azul ganhou Berlim, né, que vai... Então, tem o Agente Secreto, para dizer os filmes agora contemporâneos, e outros que vão, mas o Nordeste está marcando presença com o seu cinema. Ok, gostaria de saber de você, porque é claro que você veio aqui dar aula a gente, mas o que foi que aconteceu para alguém de Araruna te conhecer para te convidar aqui? Como foi sua vinda para Araruna? Através de quem? Qual é o conhecimento? Foi através de Wellington Rafael, que eu conheci aqui, quando eu vim para uma pesquisa com um orientador meu, veio estudar o cinema daqui, a sala de cinema, porque ele estava estudando, eu era o orientador dele. Ele estudou sobre a fábrica de um projetor que era distribuído pelo Nordeste. Então, aqui em Araruna, Cezinho, né, o projecionista, usava esse projetor e tinha curiosidade de entrevistar e veio e aproveitei para vir. E aí conheci o Wellington Rafael, que é ligado à cultura. Sim. Quer dizer, ele não era secretário, mas já, pai, vamos fazer um festival de cinema que ainda não tá acontecendo, mas eu quero insistir com ele para a gente organizar uma mostra de filmes aqui. Sim, e de voltar a trazer oficinas. E aí ele me convidou para dar essa oficina agora nesse festival, né? Nesse festival. Então, assim, é muito bom, mas eu espero que Araruna tenha seu festival de cinema, fora desse período aqui. Então, a última pergunta, né? Assim, talvez, me diga uma coisa, eu não tenho dúvida que você hoje é empresa, né? Você pode falar aí, por exemplo, você também claro, você também tem o seu local de ensinar, né? Explica aí pra gente aí como funciona a sua empresa, na verdade. Na verdade, assim, originalmente eu ia a convite para as cidades do interior e outras cidades, como São Luís agora, eu ministrei uma oficina de cinema, de roteiro. Mas, assim, eu também pensei em uma sala, a gente adquiriu uma sala no centro da cidade, vizinho a outra produtora. Também essa sala tem um produtor que trabalha nessa sala. Sim. E a gente criou uma sala, são 2 ambientes, a gente criou um para ministrar aulas, para até 10, 12 pessoas, de cinema em diversas áreas, diversos domínios. Então começou com o curso de roteiro meu, depois essa semana está acontecendo o curso de direção de fotografia para cinema,
com o Helder Bruno, que foi me orientando na graduação, Sim. e outros cursos que as pessoas queiram oferecer nessa sala e que também a gente pretende oferecer, de interpretação para cinema, com Marcélia Cartacho, quando ela termina esse período de correria, que ela está um filme atrás do outro. Quando ela tiver um tempo em João Pessoa, a gente vai ministrar esse curso. Então, para justamente tem muitas pessoas que não têm onde se formar, elas têm interesse em formar, que eu digo, ter uma formação em cinema. Então, quando eu abri, muita gente se mostrou interessada, gente que tem outra profissão, que não vai seguir a carreira cineasta, mas queria entender melhor o cinema e quem sabe escrever alguma história para o cinema. Então, apareceu gente de várias áreas interessadas, são cursos pagos, até que a gente possa aprovar um edital que para ministrar cursos tem cobrado dos alunos, mas por enquanto são cursos pagos. Sim. São para essas pessoas que não vão mais frequentar curso de cinema na universidade, porque já estão mais idosos, mas já tem uma profissão e não vai poder se ocupar de outra, mas que pode ter o prazer de estudar cinema com a gente. Ok, então muito obrigado. Tomei muito o seu tempo aí, não é? A horinha do almoço aí, né? Foi tirado aí, tomei muito o seu tempo. Muito obrigado aí pela disponibilidade deste grande pela minha curiosidade, né? Muito obrigado por você ter tirado a minha curiosidade, né? E sempre seja bem-vindo a Araruna, né? Quero até agradecer ao Elton Rafael por ter convidado você para fazer a gente crescer no conhecimento aqui em Araruna. Agradecer também ao ex-prefeito Vital Costa, que também vem trazendo uma história boa para Araruna, e também agora o atual prefeito Availo Azevedo, e são pessoas que sempre estão buscando fazer Araruna crescer, e assim a prova está aqui, ter trazido um homem tão inteligente, profissional, cineasta, né, diretor. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Okay.